E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano e o conteúdo Angiospermas, aula 2. Amorzinhos, a gente viu as características gerais das angiospermas e agora a gente vai dar aqui uma passadinha no ciclo reprodutivo, que nada mais é do que entender um pouquinho da reprodução delas. Nós vimos que as flores são os órgãos sexuais e essas flores elas podem ser masculinas e femininas. Existem espécies que têm, a maior parte das espécies são monóicas, flores hermafroditas, né? Que possuem sexo masculino e feminino na mesma flor. Há outras espécies, por exemplo, tipo maracujá, que você vai ter que plantar um pé de maracujá macho, um pé de maracujá fêmea, e você planta vários para terem machos e fêmeas, porque tem um pé que vai nascer só flores machos e outros só flores fêmeas, né? E assim muitas outras plantas. O que a gente tem aqui? A gente tem ali a fotografia, a imagem, na verdade, desenho de um hibisco. A gente chama o hibisco uma flor muito didática, porque dá para enxergar tudo isso a olho nu. Tu pode pegar um hibisco e enxergar, é ruim ficar arrancando a flor da árvore, mas fica observando ali se tu consegue identificar todos esses órgãos, é bem facinho. O que a gente está vendo aqui? Uma flor monóica, que tem os dois sexos. Essa partezinha aqui é a parte feminina. Nós já vimos no vídeo anterior que a parte feminina, ela possui o ovário. O ovário, assim como no corpo feminino, produz os óvulos, que é a célula sexual feminina. Enquanto que a parte masculina, que é essa daqui, já vamos dar nome aos bois, ela vai produzir aqui nas anteras, já falei, né, nessa partezinha da extremidade, o grão de pólen que carrega a célula sexual masculina. O que vai acontecer? Que a gente está vendo um processo de autofecundação, mas eu sempre pergunto, o que é melhor para ti, como espécie? Te reproduzir com um coleguinha ou te autofecundar? Reproduzir com um coleguinha para dar variabilidade genética, né? Muito mais interessante eu trocar genes com alguém que não tem a mesma constituição gênica do que eu me autofecundar. Mas aqui está mostrando um processo de autofecundação. O pólen, que é esse grão que carrega o gameta masculino, ele chega nessa parte feminina, que vai ter um tubo, e lá no final o ovário com seu óvulo. Este canalzinho aqui, ele quando o pólen chega, ele vai formar o próprio pólen, uma estrutura que se chama tubo polínico, para o gameta masculino conseguir atingir o óvulo. Atingindo o óvulo, vai haver a fecundação, e essa fecundação vai gerar um embrião que está envolto em uma semente, correto? O embrião envolto, aí depois a gente vai ver que existem como que o embrião é formado, como que a estrutura nutritiva é formada, mas agora eu só quero esse esquema geral. Esse embrião que vai ficar na semente vai começar um processo de transformação. As células, as flores, gente, produzem hormônios vegetais, são os fito-hormônios que nós chamamos. E um dos hormônios vegetais é o etileno. O etileno é um dos hormônios, além de outros, que vai fazer com que o ovário da flor, depois de fecundada, que nem a mulher depois de fecundada comece uma transformação hormonal para começar a fazer com que as condições perfeitas para o embrião se formar no útero. E aqui o que vai acontecer? Esses hormônios, eles vão transformar o ovário agora em fruto, a flor vai se transformar em fruto para proteger as sementes. Então aí tu abres uma melancia para comer. Lá tem o quê? Tem centenas de sementes. Significa que houve ali várias fecundações. Você vai comer um pêssego. O pêssego tem um caroço, dentro do caroço tem a semente. Então tem um óvulo fecundado. Cada planta vai ter uma estrutura diferente, tá? E aí, o que a gente tem que saber... Ai, Ana Lia, mas e essas plantas, ou essas frutas hoje em dia que a gente come? Tipo, eu vou lá num lugar e compro só uva sem semente. O que os pesquisadores perceberam? Eles perceberam que esse hormônio estimula o ovário a se transformar em fruto. Então, eles pegam o etileno, salpicam, pulverizam nas flores sem ter acontecido a fecundação e forma a transformação desse ovário em fruto artificialmente sem ter sido fecundado, por isso que não tem semente dentro. Então é uma maneira artificial de produzir frutos e aí, portanto, sem sementes, ok? E aqueles frutos que naturalmente não têm sementes, é porque você não está comendo um fruto, é porque está comendo um pseudofruto.
outra parte da flor que se transformou em algo comestível, que não o ovário, por isso não tem semente dentro, tipo o caju. Quando a gente tá comendo caju, a polpa, ali é o pseudofruto. Era essa parte aqui, ó, de baixo da flor, que recebeu o hormônio para se transformar. O verdadeiro fruto do caju é a castanha, porque é ali dentro que está o embrião. Olha que interessante. Então, meus amores, esse é o processo. Célula sexual masculina chega, fecunda o óvulozinho que está ali dentro, o ovário que está protegendo recebe a ação hormonal e se transforma em fruto, protegendo a semente que se formou, semente formada por embrião e substância nutritiva, ok? E aí essa fruta ela pode se atrair um polinizador que vai comê-la e vai jogar longe a semente para gerar um novo ser vivo. Esse é o ciclo mais comum, mais básico. E aqui tá as partes específicas de uma flor monóica hermafrodita. O que a gente está vendo? A parte feminina. Aqui tem o óvulo, em torno do óvulo protegendo, pode ter 1, 2, 3, 4, 5, isso vai, ou apenas um, isso que vai definir se vai ser uma planta com múltiplas sementes, um fruto com múltiplas sementes ou só uma semente. E aí a gente vai ver o ovário protegendo, logo esse caninho, digamos assim, chama-se estilete. Lá o orifíciozinho onde chega o pólen se chama estigma. A parte masculina é formada pelo filete, que seguram as anteras. As anteras costumam ser bastante perceptíveis, agora a gente já volta na foto das flores, a gente vai identificar onde é a parte feminina, onde é a parte masculina, tá? O filete, que vai ter as anteras, que é a parte que está ali carregada de pólen. E aí a gente tem as pétalas, que são ornamentais para atrair e chamar a atenção dos dispersores, né? O conjunto de pétalas se chama corola, tá? E aí a gente tem as sépalas, que parecem folhinhas, mas não fazem parte da flor, que normalmente tem a coloração verde, e o conjunto das sépalas chama-se receptáculo, ok? E muito importante, como que se chama o médico que as mulheres vão tratar da saúde feminina, a parte reprodutiva? Ginecologista, porque gine vem de feminino. Então, o conjunto da parte feminina se chama gineceu e da parte masculina se chama androceu, ok? Então, é bastante importante. Aqui, meus amores, ó, se a gente voltar nessa imagem, a gente vai conseguir identificar tranquilamente, ó, que a gente tem a parte masculina, androceu com as anteras, e aqui, ó, o gineceu. Olha só, aqui no hibisco que eu mostrei pra vocês, a parte amarelinha com as anteras, ali na voltinha, e aqui a parte feminina, que é o gineceu. Quase sempre, gente, as anteras, elas não vão ser a parte masculina projetadas para a parte feminina, para impedir a autofecundação, atrair outros polinizadores para pegar esse pólen e ir lá longe largar lá naquela outra flor, tá? Outro detalhe, quando a gente vê uma flor dessas daqui, ó, tipo girassol, aí a gente fica tentando olhar onde é que estão as anteras. Olha que interessante, o girassol ou essa florzinha que a gente tá vendo, que são essas que tem um miolo grandão, na verdade, se tu tem que olhar com uma lupa, tu vai enxergar dentro do miolo do girassol centenas de mini florzinhas. Então, aquilo que a gente acha que são pétalas são folhas modificadas, porque na verdade cada mini florzinha assim vai ter suas pétalas, vai ter o seu gineceu, vai ter o seu androceu, mas todas muito minúsculas. Então, no caso dessa aqui, tipo da margarida, dessa planta aqui, do próprio girassol, a gente tá vendo uma inflorescência. Então, aquilo que a gente acha que é pétala são folhas modificadas e existem múltiplas florezinhas que são os órgãos sexuais e tudo é muito pequenininho, ok? Tanto que a semente do girassol, quando o girassol é fecundado, fica ali no meio, tudo ali no meio, ok? E aí, meus amorizinhos, pra gente terminar, olha aqui, ó, várias flores, eu voltei lá, mas não precisava ter voltado, ó. Parte feminina, parte masculina. Aqui a gente tem as pétalas e lá na partezinha que se segura no resto da planta, a gente consegue até ver o ovário com o óvulo dentro, ok? Ai, aqui ó, as anteras com a parte masculina e aqui a parte feminina, que é o gineceu, lá no meio que tem uma formiguinha.
Lá no meinho, depois lá das pétalas, a gente vai ter o óvulo com o ovário. Aqui, ó, parte feminina, as partes masculinas, todas monóicas, ó, as partes masculinas, as anteras, produzindo pólen, a parte feminina, aqui dá pra ver, ó, geralmente é nessa região que vai ter o ovário, que vai se transformar em fruto. Essa aqui é um pouco mais difícil de entender, essas que são mais ornamentais, fica um pouco mais complexa de entender a parte masculina e a parte feminina. Aqui tá bem perceptível, ó, a parte feminina e as partes masculinas. E aí tu começa a ver que as flores são só, as pétalas são só para enfeitar as flores mesmo, né? Aqui, ó, a gente consegue ver um girassol com múltiplas florezinhas que tu nem consegue individualizar cada uma. E aqui são só, na verdade, folhas modificadas e coloridas. E aí, meus amores, pra gente terminar essa aula de angiospermas, não tem como a gente não falar dos tipos de polinização. Os tipos de polinização das angiospermas são os mais variados possíveis. Pode ser através de animais, e aí tem nomes específicos para isso que tu vai anotar aí, eu vou falar bem devagarinho. A polinização feita por insetos, que é no caso aqui da abelha, da borboleta ou da formiga, é chamado a entomologia, é a ciência que estuda os insetos, certo? Então, o entomologista é o profissional que estuda os insetos. Então, como que se chama o nome da polinização feita por insetos? Entomofilia. Chama-se entomofilia. Como é que se chama o especialista que estuda as aves? Nós já estudamos as aves, tipo beija-flor. Ornitólogo é ornitologia, o nome da ciência, estuda as aves. Então, como é que se chama a polinização feita por beija-flores ou por qualquer tipo de ave? Ornitofilia. Como que se chama a ordem dos morcegos? Quirópteros. Então, como é que se chama a polinização feita por morcegos? Olha ali, ó, o morcego lambendo. Os morcegos costumam se alimentar de flores mal cheirosas que abrem à noite. Como é que se chama? Quiropterofilia, certo? E, Ana Lia, no caso das angiospermas, tem polinização através do ar? Tem algumas espécies que polinizam através do ar, então é anemofilia, assim como as gimnospermas. Ana Lia, e pela água? Vai algum pólen pela água? Pode pela água, é hidrofilia. Ana Lia, e se for o ser humano que poliniza? Se eu for lá, que nem o Mendel fez, com um pincelzinho, tocar na parte masculina, encher de pólen, e lá na outra planta e tocar na feminina. Aí se chama polinização artificial. Muito comum, seres humanos estão sempre fazendo polinização artificial, porque a gente está sempre metendo a mão, a gente não é chamado, não é verdade? Para ter o cruzamento. Então, no caso, quando é pelo ser humano, se chama polinização artificial. Beleza, meus amorizinhos? E aí a gente conclui. A próxima semana a gente vai ver as diferenças entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, que são esses dois grupos que estão dentro das angiospermas. Beleza? Fechou? Te amo.